Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, podcast do site jamildo.com. Prazer renovado estar aqui com vocês, sempre tratando de assuntos importantes. Hoje, mais importante ainda, a questão do metrô do Recife, o Metrorec. E temos aqui um convidado especialíssimo, Luiz Soares, sindicalista, matemático de profissão. Matemático. 61 anos, 30 anos no movimento sindical. Ele preside o Sindicato dos Metroviários do Recife. Tem hoje também uma condição de representação nacional na categoria, né? Isso mesmo. É um prazer enorme. Seja bem-vindo. A gente convidou aqui você para saber as últimas, como é que anda esse processo e a reação de vocês à iniciativa do governo federal. Suas breves considerações, candidato. Bom dia, Jamildo. Bom dia, ouvintes do Pode Já. É um prazer estar nesse momento com você e dizer da imensa gratidão de estar acompanhando, discutindo esse momento tão importante, dialogando sobre a questão do metrô do Recife, tanto do ponto de vista no estado de Pernambuco como nacionalmente, porque a gente faz parte da federação. Aliás, eu sou o presidente hoje da Federação Nacional dos Metroviários, a FENAMetro, né? Eleito agora em fevereiro de 2025 e reeleito presidente, né, do Sindicato Metroviário de Pernambuco, né? Dentro do movimento, como você mesmo falou, já faz mais de 30 anos que a gente está envolvido nessa luta, mas dirigindo o sindicato a partir de 2019, que eu fui vice-presidente, depois virei presidente e agora reeleito presidente novamente. Parabéns. Maior representação em linha reta da América Latina aí no sindicalismo. Vamos começar. Olha, vocês estão pistola com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, fato, né? Mas qual o papel dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, por exemplo, no acompanhamento e fiscalização da estatal Metrô? Eu pergunto isso porque como é que se deixa chegar essa estatal à situação que ela está, que todo mundo conhece? Daí essa pergunta dos órgãos de controle. Primeiro, a gente fez algumas denúncias já ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho sobre as questões de trabalho em que envolve a nossa categoria. E até agora a gente não obteve nenhuma resposta, né? O Tribunal de Contas também está muito alheio a isso. Silêncio total. Silêncio total. O Tribunal de Contas do Estado também está alheio a essa situação. Mas aí não é muito a esfera dele, né? Porque não é muito uma estatal federal. Mas a partir do momento que você começa uma modelagem, é importante que o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União venham acompanhando esses estudos e é necessário que eles apresentem algo. Essa modelagem é uma caixa preta. A gente não tem as informações. Já solicitamos através de e-mail, solicitamos através da Fala BR, e as informações ela é muito reprimida, né? Poucas informações, fechadas. E, recentemente, a gente teve em contato com o nosso escritório G6, né, que fica em Brasília, onde ele vem acompanhando todo o processo de privatização, foi quem acompanhou todo o processo de privatização da Eletrobras. E aí eles travaram o tempo todo que tinha várias irregularidades. E ainda continua com irregularidades. A gente está buscando informações através do escritório jurídico, né, para que a gente possa ter as informações para, a partir daí, ver como a gente atuar. A gente acredita que tem muitas irregularidades. O processo que está se desenhando no estado de Pernambuco é diferentemente do processo que aconteceu em BH. BH foi uma cisão. Aqui em Pernambuco, tudo indica que vai ser uma estadualização, mas a gente não sabe o processo como é que está se dando. Portanto, a gente não sabe se é uma cisão ou estadualização. Caminha para uma estadualização, mas a forma que vai se dar isso é que é diferente. A gente precisa entender bem esse processo, porque a gente precisa ver que esse processo pode apresentar falhas. E nessas falhas a gente vai fazer as correções. Portanto, eu acredito que isso não é prego batido, ponta virada, porque muitas águas vão passar por debaixo da ponte. Perfeito. Aqui fazendo papel de advogado do diabo, essa pouca ou pequena participação não seria para impedir acesso à informação privilegiada, porque em breve você vai ter uma disputa pelo controle, se acontecer o leilão, claro. Veja só, pode ser isso, mas diante do governo, é uma empresa estatal federal. Eu acho que o compromisso do governo é a transparência no processo. E isso não está acontecendo. Eles dizem que vai acontecer as audiências, mas o processo, quando as audiências vier,
Já aconteceu todo o estudo, já aconteceu toda a modelagem, e a gente gostaria de participar da modelagem desde o início, porque é importante ouvir os trabalhadores, é importante ouvir a população, quem usa o metrô do Recife, porque esse processo de modelagem pode prejudicar a população, e essa é a nossa principal preocupação com esse processo. Então, é necessário que a gente tenha essa transparência. Entendido, presidente Luiz Soares. Sobre investimentos, a governadora Raquel Lira falou recentemente em um investimento de 1 bilhão no metrô antes dessa eventual concessão. Se esse aporte inicial for confirmado, quais seriam as prioridades de aplicação imediata? Esse dinheiro, obviamente, não é do Estado, porque o Estado não está nadando em dinheiro. Com certeza seria federal, né? Veja bem, eu tive no início da gestão do governo Lula conversando com o Jader Filho. Foi uma conversa que foi promovida pelo o senador Humberto Costa e o deputado Carlos Vera, aonde naquele momento o ministro disse que não tinha recurso suficiente, não tem nem 1 bilhão para o Ministério Público, para o Ministério das Cidades. Como é que ele vai ter 1 bilhão só para uma empresa? É um negócio meio contraditório. Então, eu acredito que o governo federal não tem esse recurso para isso. E eu não sei de onde ela está tirando essas ideias. Eu acredito que a governadora Raquel Lira deveria se preocupar com o transporte rodoviário, ou seja, com os ônibus. Hoje existe um sucateamento, existe uma crise, é necessário, ela já gasta 400 milhões. Eu quero ver de onde é que ela vai vir, de onde vai vir esse dinheiro. Ela deveria ser mais clara com relação a isso. O senhor se refere ao benefício cruzado que é pago aí para poder manter funcionando na região metropolitana, né? Justamente. Justamente do isso. Recife. Eu não sei de onde ela vai tirar, porque para uma concessão dessa tem que ter uma contrapartida, não é? E até agora a gente não sabe qual é essa contrapartida. E eu quero saber de onde é que ela vai tirar esse recurso. Vai tirar da educação, da saúde, da assistência social, ou vai tirar do transporte rodoviário? Mas ela tem que ter uma contrapartida. Mesmo que o governo do Estado, do governo federal, coloque 3 ou 4 bilhões, ela tem que ter a sua contrapartida. E de onde é que vai sair esse dinheiro? Ela precisava explicar de onde vai sair esse dinheiro, porque isso vai afetar outras políticas do governo do Estado. Então, era necessário buscar e mostrar esse caminho. Por isso que é uma caixa preta, onde a gente não tem todas as informações. É necessário a gente ter essas informações, até mesmo para colocar para a população, porque o Estado de Pernambuco vai ser afetado com a compra, ou seja, com a estadualização do metrô do Recife, e vai prejudicar em outras políticas públicas do Estado. Então, é necessário a gente entender esse processo. Luiz, quais mecanismos contratuais estarão previstos para evitar uma eventual queda de qualidade e aumento abusivo nas tarifas? Caso o processo de privatização não avance como planejado, quais alternativas existem para garantir a manutenção e melhoria do transporte metroviário na capital pernambucana? Caso não avance, qual é a proposta que os metroviários vêm fazendo, dialogando? Primeiro, a gente vem dialogando com o governo, que nesse momento não é um momento para concessão, para modelagem nenhuma. É recuperar o sistema. A gente acredita que com 1 bilhão que o governo tem, 1 bilhão não é de uma vez, você vai aplicar 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões em um prazo, de médio prazo, de 3 a 4 anos, porque essas peças do metrô e composições não chegam do dia para a noite. Ele dura em torno de 2 a 4 anos. Então, essa manutenção e compra de novos equipamentos, né, como composições, isso leva esse tempo. Então, isso seria dinheiro que você vai colocando aos poucos, mas num prazo aí de médio prazo, você teria um custo aí de 1 bilhão. Com a nossa mão de obra, a gente recuperava o sistema, deixava ele bem organizado, com uma qualidade para atender bem a população. Entendo. É uma derivada aqui completa, mas só uma curiosidade que me assaltou aqui. Não, um trem não é um produto que você encontra na prateleira, certo? Verdade. Então, se quiser fazer algo nessa linha, seja um operador privado, seja a própria estatal, né, mantida em sua situação atual, quanto tempo você teria que pagar para poder ter ele materializado aqui? Não é um prazo assim curto, né? Porque eu imagino como, sei lá, muito aço, muito pesado, leva até muito tempo para fazer. Isso né? não se produz aqui. Isso. Aí você vai ter que contratar essas pessoas
para uma contratação de uma composição, ela dura em média de 2 a 3 anos para estar pronta. E isso leva um tempo, você tem que fazer a licitação, isso dura uns 6 meses, depois disso você tem todo um processo de avaliação, fazer todo o contrato. Visto isso, você vai ter agora a entrega. Daqui desse prazo, de 6 a 1 ano, de trabalho em cima de toda a burocracia de documentação, aí você leva mais 2 a 3 anos para poder a composição chegar aqui. Veja bem, a discussão sobre as 15 composições chegarem em 2014, ela começa em 2009, 2010, por causa da Copa do Mundo. Ela só vai chegar depois de 4, 5 anos. Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui com a gente. Por mais que a gente tenha uma urgência na situação, ela não pode ultrapassar isso, porque tem todo um trâmite. Nada é produzido aqui no estado de Pernambuco. A outra que vai na sequência dessa aí, fazer um esforço de memória aqui. Só um pouquinho, eu estou só falando das composições. Você tem um sistema que está todo sucateado, você tem a via permanente, Os dormentes, você tem os dormentes, trilho, que a gente precisa fazer emendas, né? Aí você precisa de materiais para fazer aquelas emendas, você tem a rede aérea, mas não só isso. As nossas subestações estão todas obsoletas, a gente precisa atualizá-las. Então, é um conjunto, né, que precisa ser feito no metrô do Recife para recuperar e garantir ele funcionando bem. Portanto, a iniciativa privada não vai ter recurso para isso e não chega a recurso também do dia para a noite. Não é 1 bilhão que vai chegar hoje ou amanhã. Não é assim. Só para a questão de BH, eram 2 bilhões. O primeiro 1 bilhão que eles tentaram, que estava posto para ir para lá, só aconteceu em 2023, ali em 2024. E a outra parte agora em 2025. Então, não tem nada que vai dessa coisa que vai chegar a 1 bilhão no automático, 1 bilhão do dia para a noite. Isso não existe. Né? Não tem essa. Ok, entendi. Deixa só fazer um recuo aqui no tempo. Foi em 22, a gente fez uma série de matérias, mas a minha memória... Minha mulher brinca, diz que é memória de peneira. Realmente eu não lembro qual a última vez que a Estatal aqui comprou um trem novo. Faz um bom tempo, por isso que está havendo uma canibalização, né? Você deve ter relatório, informação mais atualizada. A compra ela foi feita aproximadamente entre 2009 e 2010. Ela chega em 2015, 2014, 2015. As composições chegaram para a Copa do Mundo. Aliás, a maioria chegou em 2013 para 2014, algumas chegou em 2015. Foram 15 composições. De lá para cá não teve mais nenhuma compra de composição. Ainda era Marco Maciel isso? Não, já era no governo do Eduardo Campos. Porque o Eduardo Campos se elege em 2006, né? Ele vai para 2010, né? Ter o segundo mandato porque dele. Porque 2003 já foi Lula. Foi. Porque eu me lembro do metrô funcionando bem ainda no governo de Marco Maciel como vice de FHC. Porque foi ali que ele tinha uma preocupação com o sistema, de mas verdade. ela tinha, e ela era ainda muito incipiente, ela não tinha, ela depois vai crescendo. O metrô só ia até Jaboatão, depois estendeu até a rodoviária, depois se estende até Camaragibe, né? Depois, já em 2005 para 2007, é que você vai ter a linha sul. E jamais se interligou com a área norte, né? Que também tem tanto trabalhador. Justamente, você atende uma parte da área sul, da região metropolitana, a área norte não é atendida, mas tem um programa... Isso aí é para não brigar com o pessoal de ônibus, né? É porque, veja só, tem um programa que é lançado no governo de Arraes, em 96, que é o SEI. Quando o Arraes lança esse programa, esse projeto, ele faz com que a gente não... Ele promove uma situação para não vender o metrô, porque ele integra, né? Uhum. Quem sai de Itamaracá e chega ao Cabo, você pega um transporte com os 6, chegando, passa pelo metrô e vai chegar no Cabo de Santo Agostinho com uma passagem única. Então, ele promoveu isso e dentro do processo de transporte está o metrô no meio. Mas não foi uma solução ideal que você não tenha uma via permanente realmente
se espraiando, né? Como você vê em São Paulo, sei lá, nas grandes capitais. Isso faltou um compromisso mais dos governos que passaram, porque, na realidade, eles não queriam ter esse compromisso com o metrô, de que estadualizar. O metrô nasceu não para ficar com o governo, governo federal, é para ser estadualizado, depois municipalizado, porque na Constituinte de 88, isso é compromisso do Estado e dos municípios, sendo que os estados e municípios não têm condições de arcar com essas despesas. Então está gastando mal, né? Está gastando mal. Não sobra o que seria realmente necessário. Tomar um olhinho aqui para molhar o bico. Haverá ao menos uma coisa boa. Não sei se você vai concordar comigo. A estatal, isso aí, tese, né? A estatal deixará de ser cabide de emprego dos políticos locais e de Alagoas. Isso era uma das razões para não ser eficiente, ou é uma das razões para não ser eficiente, que grupo político manda hoje por lá. Porque já teve alagoano, até Meira trabalhou no metrô, né? Depois foi embora. Veja só, hoje o grupo político que dirige hoje o metrô do Recife é o grupo ligado ao deputado Eduardo da Fonte, certo? Mas a gente precisa discutir, né, dentro dessa questão da modelagem, a gente precisa discutir também o modelo de gestão da CBTU. E não é porque se não está funcionando ou funciona, eu acho que o sucateamento ele vem a partir de 2017 com um golpe que foi dado na Dilma. Aí a gente tem que deixar isso claro, porque até 2010, Mas 2014... já em 2017 o metrô era ruim, né? Não. Veja só. Você tem 15 composições em 2014 chegando para a Copa do Mundo. Só para você ter uma ideia. No dia do jogo da Alemanha aqui no estado de Pernambuco, caiu um temporal, certo? Não funcionou nada em Recife porque estava tudo alagado. Não funcionava a BRT, onde o carro, ninguém passava. Mas o metrô estava pegando o pessoal no metrô, lá no aeroporto, e levando para a arena. Foi o único que funcionou. E ninguém foi atingido por isso. Levamos todos os participantes, né, os torcedores para a arena. Então, não é isso. O que houve, de fato, só para a gente ter um entendimento, o metrô, ele nasce em 86, é promovido em 86, nos anos 80, mas o grande aporte que aconteceu para o metrô do Recife foi no período do governo Lula, em 2005 para 2007, que foi a linha Sul, e em 2010, com o governo da Dilma, que permitiu chegar a 15 composições. A gente sai de um patamar de 25 composições para 40 composições. Isso é um grande investimento. A gente construiu várias estações, a gente tem a linha Sul, então permitindo a gente expandir mais. A gente vai criar a estação Cosme Damião para atender a Arena Pernambuco. Então, veja só, houve esses investimentos. O que foi que aconteceu? Hoje fechada, Não, ela está funcionando. Ela está funcionando. O que é que vai acontecer? O que não funciona muito é a arena. Que não funciona muito é a arena. Então, esse investimento todo permitiu a gente ter um metrô funcionando bem. O que é que vai acontecer? Com os dois governos de Temer, é um corte drástico nos recursos, no repasse. Veja só, a empresa pedia um valor e vinha 30% desse valor. Não tinha dinheiro para investimento. Já começa no governo de Michel Temer. Só para você ter ideia, a gente tinha 110 postos de segurança contratados, a gente já reduziu para 87. De 110 para 87. Já em 2019, isso é reduzido de 87 para 54 postos de segurança, com um novo governo, que era o governo do Jair Messias Bolsonaro. E aí foi que houve um corte drástico. Antes da Copa do Mundo, nós estávamos transportando 450 mil usuários, fruto ainda dos recursos que chegaram em 2014. Então, veja só, 450 mil usuários, com 15 composições na linha Centro e 8 composições na linha Sul. Isso com intervalo de 5 a 7 minutos. Não tinha nenhuma intervenção na via. Então, você transportava as pessoas com uma rapidez enorme. Quer dizer, chegou a transportar 450 mil usuários. Pós-pandemia, a coisa começou a cair. E o que acontece? As composições sem investimento e sem verba de custeio, sem manutenção, o sistema foi quebrando. Hoje a gente reduziu
para 8 a 7 composições na linha centro e 4 composições na linha sul, com várias intervenções. O intervalo... O que se chama de intervenção? Intervenções é o seguinte, as curvas irregulares, entendeu? Aí você vai ter que passar com o trem com 20 km por hora, em vez de ser 60 km. Senão descarrilha. Entendeu? Senão descarrilha. E isso é uma responsabilidade muito grande por parte da manutenção e dos operadores, ou seja, dos maquinistas, porque se não tivesse essas intervenções organizadas pela manutenção e os maquinistas comprometidos, tinha tido essas... Serve até morte, né? Até morte. É por isso que a governadora, quando diz que precisa melhorar, é porque o risco de realmente acidente Mas não grave, corre né? o risco, porque os nossos companheiros e companheiras que trabalham, eles estão bem organizados. As intervenções aconteceram, por isso que o tempo mudou. Em vez de você gastar 40 minutos, 5 minutos, ele aumentou para meia hora, 40 minutos a viagem do trabalhador até 1 hora. Porque se não tivesse essas interrupções, a gente teria um descarrilhamento. Tinha mais fluidez. E isso é uma questão combinada com a manutenção e com a operação. Porque se não fizesse isso, deixasse de todo jeito, já teria tido um descarrilhamento e acontecido algo muito mais grave. Ainda bem que não. Tarifa social. Quais garantias existem para que a privatização do metrô eventual, virtual, né, preserve a tarifa social e o acesso ao transporte para as camadas mais vulneráveis da população da região metropolitana? Veja bem, a gente começou a discutir essa questão da tarifa social de R$ 2. E a gente fez uma pressão, porque enquanto nos outros estados a passagem do metrô vai aumentando, como aconteceu com a privatização de BH, que era R$ 4,25, igual a nossa, foi para R$ 5,30, agora para R$ 5,80, e o metrô do Rio para R$ 7,10, a gente está com uma tarifa ainda de R$ 4,25, sob uma pressão nossa para garantir uma tarifa social de R$ 2. Nós já mudamos o discurso aqui. A gente acredita que a tarifa tem que ser tarifa zero. Até porque, quando você olha o perfil do trabalhador da região metropolitana, que usa o metrô do Recife, são trabalhadores e trabalhadoras que ganham na faixa etária de 2 a 3 salários mínimos. Essas pessoas pagam a carga tributária que gira em torno de 26% a 32%. Nada mais justo que essas pessoas tenham uma tarifa zero, que tenham um transporte gratuito para que ele possa garantir o ir e vida para o seu trabalho. Porque tu imagina se ele não tem a sua passagem. O que é que vai acontecer? Ele não vai para o seu trabalho. E não é todo mundo que tem um vale-transporte dado pela empresa. Muitos deles trabalham autônomos. Ele não é carteira assinada. Uhum. E a gente sabe que a nossa população está assim. Então, tarifa zero para garantir o ir e vir dos trabalhadores e das trabalhadoras da região metropolitana e dos seus filhos que vão para as escolas. Então, é necessário a gente ter esse diálogo, porque a gente paga uma carga tributária bastante alta. Luiz, você falou aí que a composição do pessoal que anda tem tantos salários mínimos, exige uma estratificação maior, porque a minha ideia é que, como não tem gente de classes mais favorecidas usando um trecho mínimo que fosse, continua desassistido o metrô, né? É realmente deixar de lado por conta disso. Vocês têm essa estratificação? Olha, veja só, o metrô hoje ele corta cidades populosas e operárias, entendeu? Então, quem vai utilizar o metrô são essas pessoas. Então, são pessoas de baixa renda. A gente não tem hoje um metrô que vai para uma zona que passe por dentro de um bairro que seja de classe média alta. Uhum. Não levamos a isso, porque as pessoas têm o seu poder aquisitivo, Tem usa carro, seu carro, né? tem tudo isso, e não terminam utilizando. Depende. Era importante que passasse por isso. Mas, independente disso, eu acho que o metrô ele tem que ser garantido pelo governo federal, certo? Ele é quem tem a estrutura para garantir um sistema funcionando bem, não é o governo do Estado, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem estados muito pobres, né? Com pouco recurso financeiro, e as cidades também têm muita dificuldade. Mas a gente precisa dialogar com a população e com o governo do Estado, com o governo municipal, com o governo federal. Qual o papel de cada um com relação ao metrô do Recife?
Qual o papel de cada um? Quando a gente discutir isso, sim, quem vai colocar o aporte financeiro é o governo federal. Mas qual o papel do Estado nisso? Por exemplo, hoje, a energia de tração no horário de pico, ela é altíssima. A gente paga um valor enorme. Por que é que a gente não faz uma discussão com o governo do Estado para zerar a energia de tração no horário de pico? Você diria tirar o ICMS para poder ficar mais barato? Porque ele não pode controlar o que a energia fornece, né? Pode, ele só é tirar. Ele tira, ele pode tirar o imposto, né? Aonde foi feito? Foi feito por aí O afora? governo do Estado, quando se trata de qualquer empresa, ele consegue fazer isso com as empresas privadas. Por que não fazer com o metrô? Ela baixa a tarifa. Mas assim, em outro estado se faz isso? Não, Não. mas a gente precisa dialogar. Qual o papel do Estado O senhor está nisso? dando uma solução. Estou dando uma solução. Alternativa. Qual o papel do Estado com relação ao metrô do Recife? Porque é muito bom, sabe? Hoje o compromisso está com o governo federal. É muito bom, ele vai aqui, aporta tudo e tal, e atende, não tem. E qual o meu papel com relação a isso? O governo do Estado precisa ter um papel nisso. O governo dos municípios onde passa o metrô precisa ter um papel. O governo Esses prefeitos, eles estão se envolvendo? Poucos Ou, tipo estão se assim, envolvendo, não é porque não é do meu compromisso. Inclusive a Raquel Lira, com toda sinceridade, quando eu fui perguntar a ela, numa conversa que eu tive com ela, olha, não é da minha responsabilidade, eu não posso falar. Então não fala. Então não fala, porque eu queria dialogar com ela para mostrar algumas situações que tem dentro do metrô e ela fica o tempo todo falando. Então, você precisa escutar as pessoas. A partir do momento que você escuta, você vai saber o que é que você vai dialogar com a sociedade. Não adianta falar coisas sobre o metrô do Recife se eu não tenho o conhecimento necessário, ou seja, o conhecimento vem por via de uma reportagem ou outra. Não é assim que a gente trata a questão do metrô do Recife. A gente precisa ter responsabilidade com o metrô do Recife. O governo federal precisa ter responsabilidade com o metrô do Recife. O governo do Estado precisa ter responsabilidade com o metrô do Recife. O prefeito da cidade do Recife precisa ter responsabilidade com o metrô do Recife. O prefeito do Cabo, o prefeito de Jaboatão, o prefeito de Camaragibe, porque é por onde passa o metrô do Recife. A gente quer dialogar um modelo de gestão onde comprometa todo mundo. Essa é a opinião do metroviário, que comprometa todo mundo. Sendo assim, a gente vai ter um metrô de qualidade. Veja, faça um seminário, chame os prefeitos, porque ainda tem tempo de debater, né? Inclusive, estamos planejando isso, a Federação Nacional dos Metroviários e a Federação Nacional dos Ferroviários, que é a FIFT, a gente está vamos organizar um seminário para debater a questão do transporte público, qual o papel do metrô nesse contexto e dialogar com a sociedade, aonde a gente vai querer a participação não só do governo federal, mas do governo do Estado e dos municípios da região metropolitana, porque todos os municípios da região metropolitana é favorecido pelo metrô do Recife. A partir do SEI, então todos se envolvem nisso. A gente precisa expandir o metrô do Recife. A gente tem projeto de expansão do metrô do Recife. A gente já fez isso, mas ninguém quer escutar os metroviários. A gente tem uma expertise nisso. A gente tem engenheiros, técnicos comprometidos com isso e que a gente precisa dialogar com a sociedade, dialogar com o governo do Estado, dialogar com o governo federal, escutar os metroviários para que a gente possa construir um metrô de qualidade eficiente para atender bem a população. Falar em qualidade, eu esqueci aqui de falar, elogiar a 2D Telecom, que é a empresa que dá suporte aqui a gente com uma linha dedicada, né? Nunca mais a rede caiu, graças a Deus. E também patrocinador Geduc, concursos e seleções com integridade. Também feito o registro aí de agradecimento. Qual é a situação atual dos trabalhadores do metrô em termos de salários, condições de trabalho e quadro de pessoal? Eu só fico lembrando de Meira, rapaz, ele disse, vou dar borrachada e vou resolver. E saiu de lá e não resolveu. Não vai resolver porque com o corte de verba dentro do metrô, a gente às vezes passou um tempo que nem fardamento a gente tinha. Sério? Sério. E trabalhava como? A gente utilizava as fardas dos trabalhadores. Tudo poída. Era a camisa dos metroviários da nossa campanha. Ou trazia o fardamento e trazia as roupas de casa para poder usar. Agora, recentemente, foi que chegou... Isso afeta até a segurança, porque você não sabe se uma pessoa entra na empresa para fazer algum... Justamente. Então, você tem, com a falta de verba de custeio, que é para manutenção do sistema, e a falta de investimento, o sistema ficou muito ruim e as condições de trabalho pior. Veja bem, muitos da gente compra ferramenta para trabalhar, porque não tem ferramenta para a gente trabalhar.
Tem gente que constrói Isso na sua área caixa de ferramenta de na manutenção. É mesmo. E, veja, a água que é colocada lá, quem compra são os trabalhadores, a água potável, a água para Só beber. não me diga que o papel higiênico também. Não, papel higiênico não. Mas a água para beber, somos nós que compramos, fizemos cotinha, a gente faz cotinha lá dentro. A gente tem as nossas ferramentas, muitas das ferramentas somos nós que compramos, porque não tem ferramenta suficiente. E algumas peças de reposição para algumas máquinas. Sério? Porque Até- se não, até peça? Peças, sim, de reposição, peças pequenas, que custam 200, 300, 500 reais, até 2.000 reais. A gente faz uma cota entre... Pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar, para você ver as condições. Porque se não fosse isso, Jamildo, o sistema tinha parado. Você veja, eu preciso de uma válvula 3 duas vias. Ela custa 500 reais na PAC. Então, chega lá, a gente não tem esse dinheiro, porque o cartão corporativo não tem mais recurso ali e não tem de onde tirar. Aí, um técnico, um engenheiro, um trabalhador que está ali, faz uma cota, um dá 10, dá 15, dá 20, dá 30, junta ali e compra a peça, para o sistema funcionar. É desse jeito que a gente está funcionando. A situação é precária. Isso em todos os cantos. Papel, para quem está no administrativo, às vezes tem que comprar uma risma de papel, porque não tem papel. É assim. Aí as pessoas olham assim e dizem, eita, o culpado é o trabalhador. Não, o que menos que tem culpa nesse negócio é o trabalhador. E só está funcionando por causa desses trabalhadores, porque o governo federal não está mandando o recurso necessário para atender bem a população. Ninguém está preocupado com isso. Está preocupado em vender. E parte dessa situação não é porque a empresa é sugada pela CBTU, não? Que a sede é no Rio de Janeiro? Não, a sede hoje não está mais no Rio de Janeiro, está em Brasília, mas não é isso, certo? A gente tem quase 4 unidades, está aqui no Nordeste, uma na capital do estado do Rio Grande do Norte, em Natal, outra na Paraíba, em João Pessoa, outra em Maceió, no estado de Alagoas, e aqui no estado de Pernambuco, em Recife. Hoje, a CBTU se resume a isso, e a sede em Brasília, certo? Mas os recursos, quando você pede para cada unidade. Uhum. A gente faz um orçamento hoje, que ela gira em torno de... Eu apresentei para o ministro Jader Filho, um orçamento de 190, isso em 2023, de 190 milhões para custeio e 380 para investimentos. Ele disse, eu não tenho esse recurso. Aí prometeu, numa das reuniões que ele fez dessa por aí, ele disse que ia vir 260 milhões para a CBTU. Desses 260 milhões... Quanto chegou? Era para vir 236 milhões. Não chegou esse valor, chegou aproximadamente 120, 140 milhões em 2023. E é insuficiente para o que a gente está precisando. Aí é muito, mas você tem que olhar o sucateamento que começou em 2017 até 2022, sem investimento, sem verba de custeio. Veja só, você faz um orçamento num valor X, e vem 30%, 25% desse valor todos os anos, você vai ter um sucateamento do sistema. E a gente, às vezes, para o sistema funcionar, tem que fazer esse tipo de coisa. Veja bem, eu tenho lá as máquinas especiais. São 17 máquinas que fazem a manutenção à noite do sistema. Só para você entender. Dessas máquinas, só temos 5 funcionando. A que vai fazer a fiscalização na rede aérea, a gente não tem uma locomotiva para puxar o trem de lastro, que foi produzido pelos trabalhadores. Não tem um trem de lastro como tem aqui em Pernambuco, produzido, um projeto nosso, entendeu? E a gente não tem uma locomotiva para puxar esse trem, porque a gente fazia a inspeção na rede aérea numa noite, no espaço longo, e a gente ia identificar onde é que tinha um parafuso, ou uma porca que estava se soltando, ou um parafuso... corroído, que vai partir, e fazer o conserto antes ela cair. Uhum. No entanto, a gente não tem essas máquinas. A gente não tem a... E faz como? A gente vai fazendo com uma outra máquina menor, que é o carro torre, que não dá para fazer a inspeção em todo ponto. Quando você pensa que não, você vai ter uma queda de rede aérea em tal canto, porque não tem as condições necessárias para fazer os trabalhos. Entendeu? Uhum. A gente tem 2 máquinas que a gente chama de niveladora, que vai organizando a via. Estamos com elas paradas. A gente está fazendo isso no braço.
entendeu? Braçal, é muito difícil. Aquilo que ele fazia, um trecho de 1 quilômetro numa noite, 2 quilômetros numa noite, alinhamento, nivelamento da linha, a gente vai passar a fazer 10 metros, 15 metros numa noite com o pessoal fazendo... Afetando completamente a produtividade, né? Verdade. Mas qual seria a principal dificuldade enfrentada aí no dia a dia, se você pudesse nominar uma? Uma delas. A principal. Falta de peças. Falta de peças. Essa é Mas fundamental. não é porque não tem no mercado, é porque não tem dinheiro para comprar. Né? É porque não tem dinheiro, é porque não veio recurso suficiente para fazer isso. Não tem recurso. O governo federal precisa mandar recursos para que a gente possa recuperar o sistema. Certo? Então, isso é um compromisso do governo federal. Eu venho dizendo o tempo todo para quem está no governo. Rapaz, é necessário a gente recuperar o sistema. Depois a gente discute modelagem. Então, primeiro, falta de peças. Certo? Segundo, falta de ferramental. Certo? Não temos. Entendeu? E o que, de fato, falta é compromisso do governo federal com o nosso sistema. É isso que é necessário a gente ver. Não fale mal de Lula agora não, que ainda não chegou lá. Tem uma pergunta aqui para perguntar de Lula. Eu não estou falando mal do governo Lula. Eu estou falando que compromisso dele ele precisa fazer. Estou brincando, macho. Ó, o governo Raquel Lira deve assumir a gestão do metrô em breve, é o que está encaminhado. Em agosto, o ministro Rui Costa chegou a afirmar que a transferência ocorreria em 2 semanas, mas o prazo não foi cumprido. Na sua avaliação, quais seriam os impactos dessa mudança para os trabalhadores, você já falou, ou os usuários em especial? Ou o maior impacto virá apenas no processo de privatização? O impacto é grande. Eu vou começar a contar aqui, o impacto é grande, principalmente para o usuário. Porque o que é que vai acontecer? Se o sistema já está sucateado, ele não vai melhorar, ele piora. Ele aumenta a passagem. E ainda com os recursos do governo federal. Haja visto porque o que está acontecendo com o BH, que é diferente do metrô do Recife, já está sucateado, certo? O metrô de BH ele estava muito mais arrumadinho. O que foi que aconteceu? Ele piorou, começou a ter mais quebras, a gente contratou profissionais que não tinham a expertise necessária, entendeu? Diferentemente daqueles que já estavam trabalhando lá e conheciam o sistema, veja as condições que vai ser colocada. E depois aumentou a passagem drasticamente. Esse prejuízo, tudo isso vai acarretar em cima do usuário. E ele não está percebendo isso. É necessário ele perceber essa situação. Olha o metrô do Rio, ou seja, a Supervia. Foi entregue toda arrumadinha, toda novinha, bonitinha, e hoje está lá, entregue lá. É um verdadeiro abandono. Visite a Supervia no Rio de Janeiro, você vai ver o que vem acontecendo com aquele sistema. Agora, olha também o metrô de São Paulo, que teve investimento recentemente. Veja o compromisso das pessoas que, quando privatiza, como é que fica a situação. Teve um descarrilhamento agora recentemente. Um negócio grave. E a linha nova. Então, a gente está vendo... E aí, defeito de operação, não é? E a gente está vendo que essa situação aí não é privatizando que a gente vai resolver. A gente vai piorar muito mais com a privatização. Porque depois você vai cobrar, nem sabe nem a quem você vai cobrar. Nessa situação hoje, você pode cobrar do governo federal, que é quem tem o compromisso hoje. Não me bata não, vou fazer uma pergunta agora que é uma provocação. Se houvesse garantias de manutenção dos empregos ou de congelamento das tarifas, por exemplo, o sindicato consideraria apoiar esse modelo de concessão? Não. A sua camisa aí... Não. Fala isso, mostra no todo, dá para ver? No todo tem... O metrô é do povo. Não a privatização. Isso. É moda, foi? Virou moda? É moda, é um direito, né? Não, é camisa. Vocês estão E se você distribuindo observar, nacionalmente? é nacional, isso é uma campanha nacional que E a aí federação eu estou entendendo vem como fazendo. são várias Justamente. composições, tem de vários estados. É porque Alagoas, Distrito Federal, Pernambuco, né, são 6 estados que não foi privatizado completo. Por exemplo, o Distrito Federal é do estado, não é privatizado. Alagoas, aqui são todos esses estados estão dentro da federação. Dentro da federação. E sob ameaça de privatização. E sobre ameaça de privatização. Esses dois de baixo foram privatizados, Rio de Janeiro e BH. A gente briga pela restatização, certo? Porque a gente acredita que a situação que está posta para a gente hoje sobre a questão... Isso não é uma camisa, isso é um card. É um card, né? Como se diria hoje em dia.
Talvez. Mas responda a pergunta, o que é que eu faço de novo? Faça. Sim. Se houvesse garantia de manutenção de emprego e tarifa, se apoiaria? Não. Eu disse já não. Primeiro, a gente vem dialogando sobre a questão da garantia dos empregos. Se você for ver a documentação que saiu da resolução, eles afastaram a gente do processo de privatização. Então, ninguém está dialogando aqui a garantia de empregos. Né? Porque, Então, estão garantindo que não vai ter desemprego. O que o governo coloca para a gente é isso. A nossa preocupação não é com o emprego. A nossa preocupação é com a tarifa e a qualidade do sistema. Porque se privatizar, a qualidade do sistema vai piorar. Entendeu? Então, a gente não está preocupado aqui, porque muita gente assim, está preocupado com o seu emprego. Não. Aparentemente dá essa ideia, né? Dessa ideia. E a gente tem, dentro do governo, vem dialogando nessa perspectiva, que a gente tem um acordo coletivo especial que já garante o emprego que a gente está fazendo esse trabalho. Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é com o usuário, porque a gente acredita que vai cair a qualidade do serviço, como caiu em outros estados, não adianta. Então, a gente quer um sistema de qualidade e com tarifa zero. Isso só vai acontecer se ele for público, garantido pelo governo federal. Perfeito. Nos últimos meses, o governo anunciou um investimento de cerca de 50 milhões para a troca de dormentes e trilhos. Corrija se estiver errado. Esse valor, obviamente, pelo que o senhor me conta, não é suficiente. Quantos trechos, de fato, foram substituídos? E qual a necessidade que vocês calculam? Não é aquele bilhão que se falou, né? Deve ser mais. Deve ser mais. Isso é ao longo dos tempos, né? Médio prazo, longo prazo. Né? A curto, e médio e longo prazo. É assim que a gente tem que dialogar. Tem coisas que chegam a curto prazo, com 6 meses, né? Tem coisas que vai chegar com 1 ano, 2 anos, e tem coisas que vai acontecer daqui a 4, 5 anos com relação às composições. E para você automatizar toda uma subestação daquela, leva um tempo, entendeu? Então, não é uma coisa tão fácil como todo mundo imagina, certo? Então, isso tem um tempo aí. A gente foi solicitada a compra de dormentes, compramos dormentes, e alguns trilhos, né? Mas para recuperar as curvas que estão todas irregulares, entendeu? E a gente fez a superelevação, mas eles têm muitas imperfeições. É o terreno que cede, aí corre o risco de derivar? Veja só, um sistema que funciona com rede aérea, aquele trilho ele fica em cima das britas, certo? Então, ela... Não me diga que estão roubando brita. Não, então roubam cabo e clipe, né? Que é que sustenta o dormente no trilho. E as pessoas fazem isso, eu acho que isso é um grande erro. Econômico? Tem aço para vender, né? Eu acho que está errado quem faz isso, porque quando você tira um cabo ali, o sistema para, é questão de segurança. Então, tudo isso, tirar um clipe daquele, é questão de segurança que pode abrir e aí tem um descarrilhamento. A gente tem que ter a preocupação com a segurança de 1.200 pessoas transportadas numa composição daquela, principalmente no horário de pico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, as pessoas que estão fazendo isso, eu faço um apelo que não faça isso. A velocidade média hoje está em quanto? Ela deveria ser quanto? Aonde não tem interrupção, ela chega de 60 a 70 quilômetros. Mas onde tem interrupção, você baixa para 25, 20 quilômetros. Então, isso permite... E como a gente tem várias interrupções na via, aí permite aumentar tanto. Então, essa é uma das... Então, veja só, preciso comprar dormente, preciso comprar trilhos, a gente tem poucos trilhos. Essa demanda, esse recurso que foi aí, ainda é bastante insuficiente. A gente precisa recuperar o sistema, precisa trocar as britas, comprar novas britas, porque na junta tem lá a brita se transformou numa pedra. A gente chama de comatação. Aí fica muito difícil de você fazer o alinhamento e até mesmo o nivelamento da via. Então, a gente precisava corrigir um conjunto de situações dentro da via. Eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho com isso. Mas por que aqui eu até digo assim, não fique com medo. Por mais que tenha tudo isso, aí você tem uma categoria responsável, os trabalhadores responsáveis. Se ele passar, diminuir a velocidade ali, e às vezes até parar, e as pessoas que estão dentro da composição não entendem, eles estão fazendo ali por segurança. As pessoas não entendem a reclamação. Veja, tem sistema de som, né? Não dá para comunicar, para pelo menos as pessoas estarem informadas? Eles falam, mas as pessoas
muita gente não compreende. Não compreende. Quando você para uma ali, veja só, isso é tudo combinado, viu? Com a sala de controle e o maquinista, quem está todo mundo com a manutenção informa que naquele trecho tem está perigoso. O CCO é informado a sala de controle, a sala de controle se comunica com os maquinistas, e aí, quando chega naquele trecho, aí você tem uma redução de velocidade. Por que isso? Para garantir a viagem. Aí você vai ver que na curva ele vai bem lentamente, porque aquela curva está com imperfeições. Os trabalhadores não entendem. Deu uma parada aqui. Por que foi que deu uma parada? Porque você diminui a velocidade, depois vai lentamente para passar naquele trecho, porque tudo aquilo ali é controlado pelos trabalhadores e as trabalhadoras do metrô para garantir a viagem com segurança. Ela vai demorar um pouco, mas vai ter segurança. Salvando vida, né? O senhor participou da audiência pública realizada na Câmara Municipal nessa terça-feira. Houve algum retorno sobre o relatório apresentado? Dessa audiência. E Brasília também. Você acabou de chegar de Brasília. Talvez tenha informações aqui em primeira mão para a gente, né? Como é que claro. as negociações? Veja bem, a primeira audiência foi importantíssima, porque foi uma audiência chamada pela Fernanda Melchiana do Rio Grande do Sul, que foi excelente. Agradecer aqui a deputada por chamar essa audiência, porque essa audiência teve uma repercussão nacional, certo? Depois, a gente fez uma boa articulação no estado de Pernambuco. Isso foi feito pelo sindicato e pela federação, onde a gente colocou 3 líderes de partido, né? O líder do PCdoB, Renildo Calheiros, o líder do Redes, que é o Túlio Gadelha, o líder do PSB, que é o Pedro Campos, e o primeiro secretário da mesa, o deputado Carlos Vera. Quer dizer, 4 deputados de peso nessa audiência, cada um colocou a sua posição contrário à privatização e quer recuperar o sistema. Saímos com o seguinte encaminhamento: ter uma conversa com o presidente Lula. Os líderes estão organizando, e não só o de esquerda, mas da frente, da composição do governo, fazer uma grande frente em torno, para ter uma conversa com o presidente e os sindicatos, para dialogar, para não privatizar e reverter o processo e a gente não ter a privatização do sistema e retirar a CBTU e a Transub do PND. Perfeito, entendido. Deixa só acrescentar aqui 2 perguntas mais políticas. Certo. Você falou em Túlio. Túlio hoje é muito próximo da governadora Raquel Lira, que quer fazer o tracionamento para o Estado, trazer para o Estado. Túlio não vai ficar numa saia justa aí não, porque ela defende e ele eventualmente está contra. E a outra é o próprio Lula. E vocês votaram nele imaginando que ele não fosse fazer isso e parece que tomaram uma surpresa grande. Vão continuar batendo na figura do presidente Lula? Veja só, hoje a gente faz crítica ao presidente Lula, que foi um compromisso de campanha de não privatizar o metrô, então por isso que a gente está mobilizando os líderes do Congresso para que a gente possa dialogar com ele. Porque Lula conversa com a gente antes da campanha, até agora não recebeu. E aí a gente não vai ter que passar por cima, que tudo é travado ali com o Rui Costa. Então a gente vai ter que conversar com ele, passar por cima do Rui Costa e ter uma conversa com ele, e aí é junto com os líderes da frente. Passar por cima do Rui Costa. É claro, não tem condições de conversar com o Rui Costa. Ele tem uma forma de conversar. É do jeito dele. Ele não entende o que está acontecendo com a CBTU e com a Transub. E se ele entende, ele não quer saber, ele quer vender. A ideia dos parlamentares de Pernambuco não é essa. Conversamos com o Eduardo da Fonte, que é quem dirige hoje o metrô do Recife. Ele é contra a privatização, ele está mobilizando o líder do PP, a gente mobilizou o líder do PSB, o líder do PMDB, o líder do PT, para que a gente possa fazer uma grande frente de parlamentares, líder no Congresso, para que a gente dialogue diretamente com o Lula. Não vamos conversar com o Rui Costa, vamos conversar com o presidente Lula para dizer para ele que é necessário a retirada da CBTU do PND e da Transub e garantir os investimentos necessários. Com relação a Túlio, Túlio tem uma posição na forma como ele conversou conosco. O deputado, ele já várias vezes fez emenda buscando investimento para o metrô do Recife. É um deputado que defende o metrô do Recife. Ele é contra a privatização, independente da relação que ele tenha com a governadora. Não é porque ele tem uma relação com a governadora que ele tem que concordar com a governadora. Eu acredito que ele está no caminho certo em defender o metrô do Recife, em estar junto conosco e que tem uma CBTU pública, federal, estatal, comprometida com o povo pernambucano. Entendi.
Você falou de Rui Costa. O Rui Costa é baiano. E o metrô de Salvador é tido como bastante eficiente. Será que é? Será que é? Alguém investigou o que foi feito lá? E como é que está a situação do metrô? É uma linha direta. Como é que está? Veja só, recentemente eu estive lá. Não é essas coisas todas, entendeu? Agora, é um metrô novo. Colocaram agora, botou para operar há pouco tempo. Daqui uns dias, bota 15 anos, mais 10 anos. Está quebrado aquilo ali. Agora, quanto é que a gente bota de investimento por ano para aquele metrô lá? 600 milhões. 500, 600 milhões. É o orçamento deles? Por ano, porque se você não compreender, tem que vender 350 mil passagens por dia, por ano, sei lá, algo nesse sentido. Se tu não atingir aquelas 350 mil passagens, certo? Quem vai arcar com essas despesas? O governo. Então, é muito bom vender desse jeito. Até você compra o metrô do Recife, eu compro o metrô do Recife. Tudo com aporte do governo federal, tudo BNDES, é muito bom desse jeito. Quer dizer, o senhor quer ter muito dor de cabeça. Não me arrume mais uma, não. Nada, você ia ganhar, porque é muito bom. Se não fosse bom, a turma não queria, certo? Vê só. Quem são os interessados? Eu nem sei. Dizem que é a Comporte, outros dizem que é a CCR, eu não sei quem está interessado, certo? Agora, veja só o que acontece com o Metrô Rio. É uma parte que foi privatizada. O que é que acontece? Está lá o metrô, funcionando bem. Tem uma rede de empreendimento dentro do sistema. Mas toda vez que vai fazer um investimento de uma nova linha, tem que pegar quem tem que fazer esse investimento? O governo. É muito bom desse jeito. Até eu quero metrô. O sindicato, a federação, ia comprar o metrô. Porque você bota lá, os trabalhadores vão dirigir o metrô. Vocês vão participar do leilão? Não, até porque não tem espaço para a gente. Seria contraditório, né? Isso é contraditório para a gente. Eu estou aqui dialogando e fazendo esse diálogo. Por quê? E me perdoe, eu busco só ser espirituoso, eu não estou faltando com respeito. Não, tudo tranquilo. Não, é porque quando a gente coloca isso, é porque fica muito fácil para algumas pessoas, sabe? É muito bom comprar o metrô do Recife. É muito bom comprar a CBTU desse jeito. A gente dialoga que é necessário que essas empresas fiquem sob controle do governo federal, porque a gente paga imposto, a gente lutou por isso e a gente quer garantir que ele continue sendo estatal. Deixa eu dar um recado aqui à família Lima, que nos dá apoio na produção. Pedro Lima e Jairo Lima. Algum de vocês pega a imagem da campanha e, de repente, a gente projeta aí que ainda vai falar de Lula, ou já falou de Lula, o pessoal tem uma imagenzinha. Passa para Pedro. Vamos continuando. Ainda política, viu? Uma pergunta mais política. Qual o papel dos senadores? Vocês estão batendo em Lula, mas como ficou a relação da categoria ou da entidade apenas com os dois senadores do PT por Pernambuco? Humberto e Tereza Leitão. Vocês contavam muito com Humberto para deter essa agenda. E aí? Olha, eu quero dizer que os dois senadores do PT aqui no estado de Pernambuco estão envolvidos. Aliás, inclusive o senador do PMDB, do MDB também, que agora até fugiu o nome dele, até é funcionário de carreira. Então, os três senadores estão envolvidos, não quer a privatização do metrô do Recife, certo? E entenda a nossa campanha. Só os dois e Dueire? Dueire, os três. Uhum. Mas, assim, mais envolvido está a senadora Tereza Leitão e o senador Humberto Costa. Vem acompanhando a gente com essa questão da garantia dos empregos, preocupado com os empregos dos trabalhadores, mas preocupado também com o sistema. A gente entende, eles entendem que o sistema não pode ser vendido, tem que recuperar. Inclusive, o senador Humberto Costa fez 2 audiências públicas, uma no Senado, comigo, com os movimentos, dialogando com a gente. Depois dessa audiência, a gente fez uma comitiva que veio aqui em loco visitar o sistema. Me lembro, eu registrei. E olhou o sistema. Depois teve uma outra audiência na Católica, aonde todos se preocuparam com o sistema e disse: aqui não é espaço para vender nem fazer nenhum tipo de concessão.
O que é necessário nesse momento é recuperar o sistema. Mas essa é a posição do Humberto, essa é a posição da senadora Tereza Leitão, essa é a posição do senador Fernando Doeire. Então, é a posição dos 3 senadores. Mas a questão é, apesar de ter toda essa mobilização, foi anunciado, o BNDES seguiu em frente e vai fazer o leilão. Eles não ficaram frustrados, também não viram isso como uma derrota pessoal? Veja só, com relação a isso, eu não sei se ele sente que é uma derrota, deve estar sentindo isso, né? Mas nenhum deles entregou os pontos, estamos todo mundo envolvido na luta, né? Recentemente eu tive com a senadora Tereza Leitão e com o senador Humberto Costa, Carlos Vera, dialogando com a ministra Esther Dueck sobre a questão da garantia dos empregos, porque a preocupação dele também é com os trabalhadores, mas também com o sistema, certo? Porque a gente acredita que muitas coisas podem acontecer. Eu, pessoalmente, acredito que não vai ter a concessão. Não vai ter a concessão. Principalmente depois dessa audiência pública. Porque a gente envolveu os líderes. E Renildo Calheiro está chamando todos os líderes e chamou essa responsabilidade para ele, junto com Túlio Gadelha, com Pedro Campos, com Carlos Vera, e chamando os líderes de outros estados, inclusive envolvendo o deputado Eduardo da Fonte, para que a gente possa fazer uma grande frente em defesa do metrô do Recife, em defesa da CBTU. Portanto, eu acredito que a gente não vai ter a concessão, a gente vai ter investimento para a gente garantir um sistema de qualidade. Ok. Aí, agora você me remete à questão da eleição do Senado no ano que vem. Humberto está contra, a senadora não vai precisar renovar o mandato, mas também está contra. Dudu é candidato e é contra a privatização, desculpa a intimidade, o Dudu é Eduardo da Fonte. Agora, Silvinho, sentado aí na sua cadeira, eu perguntei para ele sobre a privatização, sobre esse momento todinho, e ele foi muito enfático. Inclusive, na semana que ele falou, o Rui Costa também reafirmou, e teve, eu acho que era o Jader também, reafirmou que ia sair. Vocês vão torpedear Silvinho junto com Lula agora? Silvio Costa é a favor da privatização. Costa Filho, ele sentado nessa cadeira aí, disse tem que sair porque tem que melhorar. Isso é uma posição dele. Eu não dialoguei com ele. E se ele tomou essa posição, é a posição dele. Eu estou conversando com alguns deputados que todos que eu conversei são contra. Eu tive conversando com o Eduardo da Fonte. Ele, no telefone, ele disse para mim que é contra a privatização, estava conversando com o Renildo, e no mesmo dia, na quarta-feira, ele sentou com o Renildo para dialogar sobre isso, conversar com o líder do PP, para que a gente possa fazer essa frente para defender o metrô do Recife. Agora, eu desconheço essa posição, não tinha visto a posição dele, não tinha visto essa entrevista dele. Deu um cascudo no seu assessor, que ele não passou esse vídeo. E eu estou... eu não vou... Se é a posição dele, que seja a posição dele. Eu estou dialogando com... Eu sou uma pessoa democrática. Eu estou dialogando com aqueles que defendem... Eu estou buscando todos eles. E aqueles que defendem o metrô do Recife, vai entrar nesse debate para que a gente possa ter uma frente ampla na defesa do metrô. Seja com essas pessoas, seja com as pessoas do movimento, como está aí Johnny Manuel, todo mundo lutando para que a gente garanta o metrô. A gente está fazendo uma grande frente. Essa frente é que vai garantir o metrô, que ele não seja privatizado. Perfeito. Olha, a gente já falou sobre os riscos envolvidos aí no processo, continuidade, qualidade de serviço, mas a gente não falou nada sobre como será feita a transição, eventualmente, né? Como será feita a transição da gestão federal para a gestão estadual. Você tem alguma informação a respeito disso? Só um segundo. Deve ser a prova do bolo. A gente vai fazer uma festa no dia 6 de outubro, o senhor está convidado. Comemorar 20 anos de jornalismo político, econômico. E só a parte digital, porque no total são 34 anos. Certo. Está convidado. Aí chegou Obrigado. Chegou o bolo agora, a prova. Por isso esse barulho aí, não estranhe, não. Informação sobre a transição da gestão federal para a gestão estadual. Como eu te disse no início, Jamildo, é o seguinte: a gente não tem informações suficientes sobre a modelagem. Solicitamos isso através de e-mail, solicitamos... Isso independe da modelagem, não? É aí a relação do... Não, veja só, a gente buscamos essas informações através de Fala BR e agora estamos buscando juridicamente. Porque a gente não sabe qual modelo que vai ser aplicado. O que a gente entende é que não vai ser mais a cisão, vai ser uma estadualização. E qual o formato disso?
certo? A gente não tem essas informações. Mas ele vai ser estadualizado para depois ser vendido. Isso porque é o que o governo diz. Nós não vamos privatizar, nós vamos conceder o Estado, se ele quiser, ele privatiza ou não, certo? A Raquel diz que ela vai receber e vai privatizar no outro dia. Eu tenho minhas preocupações com isso, por isso que eu coloco para a governadora que é necessário escutar a gente e que a gente precisava entender como é que ela vai colocar aporte dentro desse sistema a partir do momento que for concedido para ela, que ela vai privatizar. Porque ela vai ter que passar aporte financeiro para a iniciativa privada, não é só o governo federal. Então, essas informações, como a gente não tem toda, e eu acredito que a gente vai reverter esse processo, independente da vontade dela, porque eu sei que ela está com uma vontade danada de pegar o metrô do Recife. Eu não entendo por que tanta vontade num sistema que está sucateado, que eu não sei para quem ela vai vender um sistema sucateado desse. Mas ela está querendo, então, que é uma questão dela, vamos ver. E a gente vai lutar, Raquel, para que isso não seja privatizado, viu? A gente vai lutar para que ele não seja concedido. Isso é um recado para a governadora e pode ter certeza que tem uma grande mobilização, não só dos metroviários, dos movimentos sociais e dos parlamentares do Estado de Pernambuco, para que a gente possa garantir um metrô eficiente, mas sob o controle do governo federal. E a gente está fazendo bem para a senhora, não mal, não. A gente já está se aproximando aqui do final, mas eu queria lhe perguntar sobre qual foi o efeito dessa concorrência que é nefasta da moto por aplicativos. O metrô do Recife transporta em média 140 mil pessoas por dia, me corrija se eu estiver errado, número que vem caindo ao longo dos anos. Eu já disse aí que já chegou em mais de 400. Muitos usuários preferem arriscar a vida, enfrentar o trânsito, a utilizar o sistema de trens. O senhor acredita que uma eventual privatização poderia reverter esse cenário? Porque em todo o país tem acontecido isso. Perda, transporte público perdendo progressivamente usuários para esse fenômeno, né? Mas até porque é ruim, aí a pessoa diz, pelo menos eu chego mais rápido, não tem ar-condicionado, mas, sei lá, tá tomando um ventinho na moto e arriscando a vida. O pior é arriscar a vida em cima de uma moto. Veja só, Qual foi o efeito? Ajudou a prejudicar ainda mais? Veja só, aonde foi... No número de transporte? Veja só, aonde foi privatizada, a situação piorou. Eu acho, tanto o governo federal, quanto o governo do Estado, quanto os municípios, precisam dialogar sobre o transporte público no país. Entendeu? A gente tem hoje um marco regulatório que vai regular isso, vai controlar isso, e eu acredito que a partir daí se resolva, melhore essa situação. Certo? Isso é uma situação que precisa ser vista. Isso não é a questão só do metrô, é do ônibus, é das vans, é de tudo. A gente tem que dialogar a questão do transporte público. E qual o papel de cada um? Qual o papel do ônibus? Qual o papel dos carros? Qual o papel do metrô nesse contexto? Certo? A gente precisa ver isso. E a gente, quando se trata da questão do metrô, se a redução existiu e vai reduzir mais ainda, porque não vai ter os investimentos. Esse é o número mais baixo na história, né? É o mais baixo na história. O que é preciso é recuperar, certo? A gente acredita que a privatização, como vem acontecendo no Brasil e no mundo, não deu certo. E não vai dar com o metrô do Recife. Você for ver o México está reestatizando a indústria da ferrovia. O Reino Unido, onde começou todo o processo de privatização, está reestatizando o metrô de lá. Porque não deu certo. Porque começou a quebrar, a passagem aumentou, a situação piorou em tudo. E aí ele está devolvendo para o Estado recuperar e colocar um metrô eficiente. E a gente está indo na contramão do mundo. A gente não vai resolver o problema do metrô desse jeito. Porque se fosse resolver, a gente resolvia com a Supervia e com o metrô do Rio de Janeiro. E vai piorar daqui a uns dias o metrô da Bahia, viu? Eu não estou aqui, não sou vidente, mas vai piorar, como está acontecendo com os outros. Então, isso não vai resolver a situação da gente. O que a gente precisa é de investimento imediato para o metrô do Recife, e quem tem que fazer isso é o governo federal, é o governo do presidente Lula. A gente precisa de verba de custeio para recuperar o sistema. E aí ele diz assim, mas está difícil, bote fiscalização, veja como é que a situação vai acontecer lá. Acompanhe cada passo disso. É que seu compromisso não é dos trabalhadores, nem é do sindicato, nem é da federação e nem é dos usuários. É o seu compromisso. O governo federal é o compromisso dele cuidar do metrô do Recife,
cuidar da CBTU. Portanto, cuide daquilo que é seu, entendeu? Então, a gente precisa dos investimentos, a gente precisa de verba de custeio para garantir um sistema de qualidade. Eu estou dando esse recado para o presidente Lula, porque o presidente Lula precisa ter esse compromisso. Foi isso que ele disse de campanha, que não ia privatizar e que ia garantir os investimentos necessários e verba de custeio para o sistema funcionar com qualidade. É isso que a população pernambucana quer. E tem mais, com a tarifa zero, que a gente quer garantir o ir e vir dessa população tão importante para os metroviários, tão importante para o sindicato, tão importante para a federação. A popularidade dele começou a recuperar. Vocês votariam em 26 de novo se ele manter a privatização? Olhe, dialogar sobre as eleições de 2026, veja só, você coloca no patamar o processo eleitoral, é uma coisa, certo? A gente viu que com o presidente Lula avançou em muitas coisas, diferentemente do governo passado. A privatização da CBTU, ela começa no governo passado. O que a gente está pedindo para o governo Lula é recuar com aquele projeto que começou lá atrás, entendeu? Aí dialogar sobre o processo eleitoral, o que é melhor para o Brasil. Hoje, a gente sabe que o presidente ele melhorou e muito as condições do povo pernambucano, do povo brasileiro. Agora, a gente não pode deixar de fazer a crítica ao presidente Lula com relação ao metrô do Recife. E a gente acredita que a gente vai reverter. É ter a conversa com ele que a gente vai reverter. A gente não quer dialogar mais com o Rui Costa, porque o Rui Costa é privatista. A gente quer dialogar com o presidente Lula e acreditamos que com o líder a gente vai alcançar esse objetivo. Agora você está bem político. Político diz assim, 26 a gente só trata em 26. Olha, o que é relevante que eu deixei de perguntar aqui nessa breve entrevista, e antes de agradecer a sua vinda, agradecer, né, a entrevista, nos deixou bastante informado sobre o metrô. Muito obrigado pela visita. Algo mais a acrescentar que eu não perguntei? Olha, o que eu tenho a acrescentar nessa entrevista é dizer o seguinte: o presidente Lula é seu compromisso com o metrô do Recife. Os metroviários esperam isso de você. Fizemos uma grande campanha acreditando que você ia reverter o processo, retirar a CBTU e a Transurb do PND. É esse compromisso que a gente quer com o presidente Lula e que garanta os investimentos necessários para garantir o ir e vir da população. Ter um sistema de qualidade, eficiente, é isso que a gente quer. E isso é compromisso do presidente Lula. Isso tem que ser seu compromisso, presidente. Faça isso com o metrô do Recife. O senhor vai ganhar muito mais. Reverta o que está posto aí, retira a CBTU do PND e garante os investimentos, a CBTU e a Transurb, e garante os investimentos necessários. A Raquel Lira está na contramão, ela não sabe o que vai acontecer e ela precisa cuidar do sistema dos ônibus, do rodoviário, que está em uma crise, e você precisa resolver a questão dos ônibus. Então, deixe que o presidente Lula cuide do metrô e a gente vai fazer com que o metrô seja eficiente, com qualidade, porque a gente tem uma categoria comprometida e capacitada para fazer esse trabalho. É isso aí. Boa sorte na sua jornada. A gente conversou aqui com o Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, e a gente volta sábado que vem.